Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros e amados irmãos e irmãs, nós vamos para o nosso terceiro vídeo sobre as perseguições ao Padre Júlio Maria de Lombardi. E, muito certamente, ainda não é o último vídeo sobre as perseguições, né? Mas vamos com calma, porque de fato foram muitas perseguições. Nós estamos vendo aí, nos últimos dois vídeos, o tão tenebroso, terrível, sombrio, quase que sangrento, o ano de 1930. Né? Falamos da chegada ao poder de Getúlio Vargas. Existe uma expressão aqui na biografia, uma nota de rodapé, na página 291, que fala uma espécie de ditadura getuliana. Bom, só para dizer que, além de um germe, um princípio de ditadura, era uma revolução, né? Pois bem, vimos alguns efeitos dessa revolução, propriamente em Manhumirim, como que isso respingou no Padre Júlio Maria de Lombardi, né? As atitudes que ele teve que tomar, e então os adversários começaram a atacá-lo. Pois bem, na biografia, né, escrita por Dom Antônio, e também aqui no livro do Padre Meval sobre a história de Manhumirim, nós encontramos, né, várias perseguições. Então, eu vou primeiro ver aqui com vocês, dar continuidade, né? Aqui a biografia. Então, alguns detalhes sobre a invasão que ocorreu no seminário. Na página 203, né, diz o seguinte, aliás, na página 307, 303 ainda era aquele encontro, foi aquele encontro com o presidente da Câmara, ele meio que bêbado, ou com as paixões afloradas, enfim. Aí sim, na página 307, nós vamos encontrar então o Dom Antônio dizendo o seguinte, que certa manhã veio-lhe às mãos ofício do delegado de polícia, notificando que naquela tarde tomaria com seus varapaus a tipografia de O Lutador, pois que esse jornal atentava contra a ordem pública. Então aqui nós estamos numa perseguição mais voltada para um lado, um cunho mais político, que o Padre Júlio também escrevia contra o comunismo. Depois nós vamos ver um pouco mais de perseguição e polêmica já no campo religioso, para ver que de fato ele apanhou de todos os lados, né? O Padre Júlio nada respondeu com relação àquele ofício, com toda
serenidade do mundo, sem também comunicar a impudente notícia a seus familiares, tomou o chapéu e dirigiu-se ao Colégio das Irmãs, como de costume, para atender confissões e etc. Bom, no fundo ele queria o quê? Dar plena liberdade ao tentado. Estava ele a administrar obras no colégio quando lhe veio ao encontro, pressurosa, uma senhora católica, dizendo-lhe: Padre Júlio, estão tirando a sua tipografia. Invadiram-lhe a casa. Ao que o Padre Júlio responde: ó, minha filha, eles não podem fazer mais do que aquilo que Deus lhes permitir. E tirando do bolso o aviso da delegacia, lhe apresentou sorrindo. Eu saí de lá para que possam descarregar livremente o seu ódio. Deixemo-los. Então, adentraram a tipografia, a própria congregação, e aí vem, invadindo todo aquele espaço, aquele lugar sagrado, a um canto da capelinha anexa ao seminário, um deles, os invasores, dos capangas, topa a imagem do bom Jesus, dando-lhe um pontapé, diz sacrilegamente, entre as gargalhadas de vários: levanta-te daí, preguiçoso. Vem ajudar-nos a tomar a tipografia do jesuíta. Porque eram alguns nomes que davam para o Padre Júlio, né? Persona não grata, o jesuíta barbudo, o rato velho, né? Alguns nomes assim. Então, o Dom Antônio até recorda no parágrafo seguinte que parece uma cena da Espanha comunista da década de 30, inclusive, né? Pois bem, isso aqui na página 308. Só que lá na página 327, nós temos a informação de que... Deixa só ver se é 327. Na página 324, aliás, na página 324, aquele mesmo rapaz que tinha chutado a imagem do bom Jesus, o jagunço, que fez a sacrílega afronta à imagem do bom Jesus, este, no mesmo pé com que chutou o Senhor morto, recebeu uma estrepada e, vítima do tétano, morreu miseravelmente. Então tá aí. O sacrilégio. Pois bem, então vamos lá dar sequência a essas perseguições. Então, eles sempre esperavam, esses capangas, jagunços, políticos revoltosos, sempre esperavam ali por uma imprudência, um deslize, ou pelo menos um suposto do Padre Júlio Maria de Lombardi, sobretudo uma imprudência moral, porque, veja bem, ele ia direto ao colégio, à casa das irmãs, para ver questão de obra, para atender confissão, para celebrar a missa, para dar uma formação, etc. Então, sempre esperavam ali, como se diz, de tocaia, né? Para tentar pegá-lo em alguma coisa. Mas Padre Júlio sempre muito prudente.
Pois bem, então, dando sequência aqui na história, existe aqui também a questão do grande escândalo, né? Mas que envolve um pouco de questão religiosa. Eu vou deixar para depois nas polêmicas com os protestantes, né? Ou, se não ficar muito extenso aqui esse nosso vídeo, pode ser que eu ainda retorne a esta narrativa aqui da página 311, certo? Porque vejam bem, no livro A História de Moiomirim, de fato, o padre Demerval apresenta várias perseguições, mas que nós encontramos na biografia e que já até tratamos dela. Agora, é interessante notar que no meio dessa confusão, pessoas também que acompanhavam o padre Júlio Maria acabaram sofrendo perseguição, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui, quando o padre Júlio então estava sendo pressionado e perseguido pelo presidente da Câmara, foi o Narciso Rabelo, que havia se tornado um católico, se converteu, homem dos principais da cidade, ele que pediu ao padre Júlio então para que atendesse privadamente o chefe do município, né? Então, tanto ele, o Narciso, como outros, sofreram também perseguições, ameaças, né, por causa do padre Júlio Maria, por serem defensores, amigos, né? Esse Narciso, por exemplo, nós temos aqui na história de Moiomirim, existe uma foto dele. Deixa eu ver se eu encontro aqui, na página 97, uma figura bastante famosa daquela época. E ele então faleceu em 1953. De início ele era maçom. Aí, com a chegada do padre Júlio Maria, diz o padre Demerval, com as pregações do padre Júlio, as orientações, ele renunciou à sociedade secreta para tornar-se católico praticante e atuante. Então ele esteve a vida toda, veja que bonito, ao lado do pároco e trabalhando com afã e decididamente pela igreja. Foi também um dos baluartes da construção da Igreja Matriz do Bom Jesus. Enfim, teve cargos importantes dentro da comunidade paroquial, né? Então, está aí. Pois bem, fala-se de outros aqui que também foram perseguidos por serem bem próximos ao padre Júlio Maria. Claro, seus filhos, suas filhas espirituais, como já vimos, também sofreram enormemente. Mas nós já podemos então passar agora para aquelas acusações que o padre Nino então cometeu contra o padre Júlio Maria. Vindo então para a história dos missionários sacramentinos aqui, no volume 1, capítulo 29, tem o título de Denúncias.
Vamos recordar que com a saída da Madre Beatriz e uma outra irmã também, postulante, noviça, seja o que for, que saíram e migraram para as irmãs sacramentinas, foi isso que ocasionou então a briga do padre Nino contra o padre Júlio Maria. Aqui o padre Demerval diz que ele pintou o diabo com o padre Júlio Maria. Ele tirou o noviciado, ele era um canonista, né? Depois disso ele tirou o noviciado da congregação das Servas de Maria de Carangola, levou para o Rio de Janeiro, e o que o bispo, né, o Dom Carloto, fez? Apelou para a Santa Sé. E de fato o padre Nino, ele teve que voltar com tudo para Carangola. Então essas coisas foram criando cada vez mais ranço, né, no padre Nino contra o padre Júlio Maria. Então vejamos, só para começar, ele então, lembra da primeira ordenação, 23 de fevereiro de 1930? Então, ele fez detrações quando o padre Paulo Eberle foi ordenado, fazendo então denúncias à Nunciatura Apostólica. Só que ele não parou por aí. Depois, ainda em vida, em 33, ele endereçou ao próprio bispo Dom Carloto, aqui diz uma espécie de memorando, fazendo graves acusações contra o padre Júlio Maria, acusando para o Dom Carloto, né? Então, mencionando que o padre de Manhumirim se havia intrometido na congregação das Servas de Maria, depreciando a ele e as irmãs, causando transtorno entre as freiras e outras. Aqui o padre Demerval diz que desconhecemos o texto de tal memorando, né? Então nós sabemos que ele existe, ou que existiu, apenas através da carta que o padre Júlio Maria dirigiu ao núncio, né? Apresentando então sua defesa e explicando a situação criada pelo que estava acusando, né? Pelo padre Nino. Mais tarde, após a morte de Dom Carloto, o padre Nino formalizou outras denúncias, né? Bastante assim, contundentes, contra os dois, inclusive. Então, vejam só a que ponto isso chegou. Logo após a morte do Dom Carloto, em 33, as denúncias se tornaram mais comprometedoras. Uma delas traz o título de Estado da Congregação do Padre Júlio Maria. Então, existe uma cópia, aqui na página 303, dessa denúncia, ou dessa calúnia, né? Então, aqui um resumo. O padre Nino faz, inicialmente, um ligeiro histórico da fundação, confunde as datas e chega até a criticar o latim de Dom Carloto. 2. Considera para o bem da verdade e das leis da Igreja que ele, segundo o Nino, padre Nino, que esta fundação é completamente nula, porque Dom Carloto aceitou o padre Júlio Maria para fundar uma congregação e o nomeou superior, sem consultar o superior geral da Sagrada Família. Por mentira, isso tudo já estava sendo muito bem resolvido por cartas, né, e etc., telegramas. Apesar disso, o superior geral dava licença oferecida sem ter sido pedida, segundo o padre Nino. E, pelo que o denunciante afirma, sem citar o texto, o Supremo Geral, que
ainda era o padre Trump, denigre o nome do fundador. Ele diz que essa nomeação do padre Júlio Maria é nula, porque além de irregular, é precipitada. Veja que não tem cabimento, né? Ela é contra, aí como ele era um canonista, né? Ela é contra o cano 504, que determina que não pode ser eleito superior maior e não há entre a categoria de superiores maiores, superior ao superior geral, que não tiver 10 anos de profissão na mesma congregação. E conclui, ora, o padre Júlio Maria não só não tem 10 anos de profissão nessa congregação, como nem pertence a ela, porque não está desligado da Sagrada Família. E ninguém pode, ao mesmo tempo, pertencer a duas congregações. Ele continua, o próprio decreto da fundação é nulo, porque o rescrito da Santa Sé deve ser considerado aqui diz que sobrepistício, não sei se a pronúncia é essa, sobrestício, porque a petição foi falsamente atestado, ter o Instituto admirabilem incrementum. Nunca houve incremento algum, nem agora. E como poderia ter havido depois de poucos meses de fundação? Esse atestado foi falso, como falso é o atestado de bom espírito, porque o espírito era mau. E isto se pode atestar pelos péssimos resultados de padres formados naquele instituto, a ponto de a Nunciatura mandar ordem a Dom Carloto para não mais ordenar padre nesse instituto. Vejam só. Sendo o rescrito da Santa Sé nulo, por causa das falsas alegações, tudo que dele decorre, fica nulo. Porque pelo cânon 40, entende-se o seguinte: si preces veritate nitantur, isto é, se o que se pede está baseado na verdade. E os resultados demonstram amplamente que esse instituto não tem as bênçãos de Deus. Veja que pontos chegaram as detrações, né? E mais, né? O padre Demerval disse, é possível que esta mais outra tenha tido também o dedo do padre Nino, que acompanhava, ainda que de longe, tudo o que se passava em Caratinga e em Mamirim. Então, tem aqui, supostamente do padre Nino, né? Abre aspas, desaparecido o grande amparo da congregação, esta passou a ter ainda horas mais amargas de provações e verdadeiras ameaças. Providência foi que Dom Carloto desaparecesse somente quando o instituto já se achava mais ou menos estabilizado e contando aparato material a par da vida espiritual que sempre teve. Os anos de 1933 e 34, aquele que precedeu a este, que se seguiu à morte do bispo fundador, foram os anos áureos para o nosso seminário de Mamirim. Inaugurou-se o prédio completo e povoou-se com 60 seminaristas, mais de uma dezena de maiores, 6 irmãos coadjutores e 3 sacerdotes. Não era uma insignificância, considerando-se que a congregação tivera início havia menos de 4 anos. Mas era Deus, parece, preparando a vítima para o holocausto. A congregação iria ter sua hora de sacrifícios. Morto Dom Carloto, choveram de todos os lados denúncias e ataques ao fundador e à sua obra. Membros que desertaram
da casa pagaram 1000 benefícios com 1000 injúrias. Fizeram detrações muitas vezes injustas à nunciatura, e de tal modo se avolumaram as acusações que, em fins de 1934, o senhor núncio apostólico mandou, em comissão especial a Manhumirim, o visitador dos seminários do Brasil, Monsenhor Alberto Pequeno. Então depois vai falar dessa visita do núncio, que na verdade irá elogiar. Ele foi lá para fechar mesmo, a ideia de fechar o seminário, mas ele irá elogiar. Nós veremos isso depois, quando formos falar propriamente mais da questão mais interna do seminário. Então veja que a que ponto chegou o padre Nino, por conta da saída da Madre Beatriz, da irmã Beatriz, para se tornar madre e cofundadora. Elaborou todo um texto, isso aqui é o resumo, com citações do direito canônico, ou como diz também o próprio padre Demerval, com erros históricos, confundindo datas, criticando a questão do latim, Dom Carloto. Então veja que era uma malícia mesmo, né? Pois bem, então vamos voltar aqui ao grande escândalo, né? Deixe-me ler para vocês, nós estamos com tempo, né? Então, os inimigos do padre Júlio Maria eram muitos, obviamente, como diz aqui, e por isso eles se achavam fortes o suficiente, corajosos, mas enfrentavam, de certa forma, o padre Júlio Maria com a turma, com o bando. Fora isso, não. Então tem na página 311 o chamado famoso grande escândalo. O que será? Não adivinham? Pois vamos falar. São os podres do padre Barbudo. Chegou a vez do santo Júlio Maria. Mas, senhor Barbudo, nós que acreditávamos tanto na tua santidade, e agora estamos a saber disso? Tu que eras, isto é, tu que dizias ser tão purinho, agora deixaste aparecer teu rabo? Bem diz o adágio: fujam e desconfiam dos que dizem: sou criterioso, sou honrado, sou moral, etc. Quisestes tapear ao povo de Manhumirim, dizias santo e procuravas diminuir o valor, o critério de certo número de pessoas desta terra, pessoas que não se julgam santas, porém que se prezam muito mais do que tu. Então, descarregando a raiva, o ódio. Comenta-se por todos os cantos de Manhumirim que o dito cujo francês, que se intitula Padre Júlio Maria, o tal que veio implantar a discórdia entre a família manhumiriense, não passa de um cretino com máscara de santo e, no entanto, debaixo dessa santidade, tem ocultado até agora as maiores sem-vergonhices, as maiores safadezas que imaginar se possa. Até agora, seu Júlio Maria, grande hipócrita, tu eras o ídolo dos que criam na tua falsa santidade, eras o ídolo daqueles que de boa fé se aproximavam de ti. Uma grande parte acreditava piamente na tua santidade, e a outra parte, que de ti duvidava, parecia estar menos prezada pelos amigos que só acreditavam
nas tuas excomunhões, nas tuas pragas. Porém agora, eis que surge a luz da verdade. Pegaram pesado, pensaram mesmo para escrever o texto, né? Está propalado e ninguém mais ignora. És um foragido, um escorraçado de diversos lugares devido tuas cretinices, tua pouca vergonha, teus escândalos. Acabam de deixar o colégio Santa Teresinha dos Religiosas para não mais serem testemunhas de teus atos indecentes e desonestos. Pois acautelessem-se e zelem pelos mais sagrados, que é a honra de suas filhas. Não as deixeis em contato com esse hipócrita, esse indigno, que não sabe honrar o nosso clero, a nossa santa religião. Pessoas católicas, então, né? Entende alguma coisa de igreja, de religião? O nosso clero. Júlio Maria não passa de um aventureiro, um safadão que veio abusar da nossa boa fé. São católicos. Ele quer transformar o colégio religioso em um templo de profanação. O público desta cidade está farto de saber do ocorrido. Será que o tal padre ainda terá a coragem de querer tapear o povo com uma explicação, com uma defesa? Será que um digno Júlio Maria terá a coragem de ir à nossa igreja? O público que o conhece agora pede que não façais isso, pois não mais és além de tudo um vil, um intrigante, um mentiroso. Eu havia, só uma pequena correção, eu havia lido antes, né, que templo, na minha cabeça, esse grande escândalo seria porque ocorreu tentaram detonar um templo protestante e quiseram colocar a culpa no Padre Júlio. Quando eu li que a palavra templo, achei que esse texto era de cunho mais religioso, que eu havia falado mais no início do vídeo. Mas não, é mais voltado para a questão política mesmo, né? Bom, vamos lá. Peça a Deus perdão de tuas faltas. Do contrário, aquele inferno de que tanto tens falado estará à tua espera. Os justos, os bons de coração, os verdadeiros religiosos não procuram a discórdia e a desarmonia, como tu procuraste implantar em Manhumirim. Agora o público que te julgue, está satisfeito, Padre? Aqui, tem uma nota de rodapé, fala que os erros de português, né, são do autor. Pois bem. Então, esse grande escândalo aqui, ou grande calúnia, é do dia 10 de novembro de 1930. Então, espalharam isso aqui em cartazes, pelas ruas, e foram permanecendo nas ruas, sem que alguém tivesse a coragem de removê-los. Veja que humilhação, que homem santo. Foi preciso o próprio Padre Júlio mandar, né, que um empregado limpasse de certo muro os indecorosos e insultantes letreiros. E ninguém lhe tomou a defesa publicamente. E aqui diz, né, na página 313, quando certa pessoa muito íntima lhe falou do ocorrido, ele então proferiu as seguintes palavras: já sofri muito na minha vida,
Nunca, porém, tivera o desgosto de ver atacada a minha moral. Este cálice amargo estava-me reservado em Mamirim, onde nem sequer os católicos tomam a minha defesa. Triste isso, né? Tristíssimo. Né? Então, iam acusando ele, aqui na página, justamente na página 314, acusaram-no de ter dinamitado o templo protestante local. Aqui diz, na página 313, né? Começa a narrar sobre a primeira pessoa a retirar suas filhas do colégio por conta dessas calúnias. Certo senhor que apresentou a irmã diretora, dizendo: faça o favor de ver minha conta e cortar a matrícula de minha filha, de minhas filhas. Então, foi pelo mesmo tempo que apareceu contra o padre outra calúnia, que se não o fez sofrer tanto, prova a má fé de seus impudentes inimigos. Acusaram-no de ter dinamitado o templo protestante local. Era ridículo, mas era uma forma de tentar afastá-lo de Mamirim, né? Diz aqui: com efeito, ouviu-se certa madrugada grande estouro e a parte fronteiriça do telhado do templo foi achada em frangalhos na manhã seguinte. Aí qual foi a acusação? Foi o jesuíta barbudo, diziam os protestantes. Mas Deus se encarregou, né, de mostrar a verdade, veio à tona, de desmascarar esse povo, né? Por uma fatalidade, diz Dom Antônio, foram achados pedaços de estupim e outros vestígios de que a bomba fora preparada com antecedência e posta com assaz cuidado para não causar grande estrago. E aí, quando falaram ao padre Júlio dessa nova acusação, ele respondeu sorrindo: ora, então acho que, se fosse eu o delinquente, faria o serviço tão mal feito? Eu poria logo uma dinamite que destruísse tudo, até os alicerces. E aí vem que o mais interessante da história é que no dia do atentado, o pastor viajou e antes tiveram o capricho de tirar o relógio que estava na parede. Dizem que seu próprio filhinho contou, na ingenuidade da fraqueza infantil: ah, o papai foi esperto. Um dia antes de arrebentar a bomba, o papai tirou o relógio da igreja. O pastor da igreja, o líder lá religioso. Então, são essas, né, as calúnias, as perseguições durante a Revolução de 1930, não é? Depois, então foi, de fato, como diz aqui na página 380, foi um inferno, né? O inferno e a ideologia desses grupos que se levantaram contra o padre Júlio Maria, né? Inferno e ideologias. Bom, depois nós vamos adentrar o capítulo 27, vitórias e fracassos. Pois bem, nós vamos então ficando por aqui. Vimos aí um pouco dessas perseguições contra o padre Júlio Maria nesses 3 vídeos. Resumimos aí, procuramos resumir um pouco
dessas perseguições. Existem outras também, outros relatos de lutas políticas, religiosas, etc. Mas, resumidamente, é isso. Essas polêmicas, divergências, conflitos, perseguições contra o Padre Júlio Maria de Lombardi, sobretudo aqui, como vimos, no campo mais político. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.